A paz do Senhor para todos que estão entrando nesse canal, gente. Esse é o meu primeiro vídeo e hoje eu quero trazer para você uma palavra de consolo, uma palavra que Deus trouxe ao meu coração através de Isaías 40, gente. Eu estava me sentindo tão triste, tão desanimada e o Senhor me levantou com essa palavra. É uma passagem onde Deus usa o profeta Isaías para levar aquela palavra de consolo para o povo de Israel, né, a qual tinha passado ali por momentos de advertência e profecias de julgamento para o seu povo. Eu não vou ler todos os versículos para o vídeo não ficar longo. Eu vou deixando aqui na tela o versículo que eu vou falar para vocês aqui. O primeiro retrata muito sobre a misericórdia do Senhor nas nossas vidas. Ele mostra sua misericórdia para com o povo de Israel. E depois de todas aquelas advertências, olha essa palavra que o Senhor traz para eles. Consolai o meu povo, diz o vosso Deus. Então o nosso Deus é um Deus de misericórdia. Quando você se sentir desanimado, quando você achar que por você ter cometido algum erro, quando você estiver enfraquecido, pensando, meu Deus, eu cometi um erro, eu cometi um pecado, saiba que Deus é misericordioso para perdoar. É claro que a gente não deve usar isso pra gente continuar cometendo aquele mesmo erro, e sim pra gente se achegar mais a Deus e pedir para que Ele nos liberte, para que a gente se conserte e não cometa mais aquele erro. Mas entenda que Deus é um Deus de misericórdia. Nesse capítulo Deus começa falando ali que aquele tempo de sofrer chegou ao fim, né? Já começa com uma palavra de conforto. E é isso que Deus pode estar querendo ministrar no seu coração hoje, que chegou ao fim. Todo o tempo de ruína, de tristeza na sua vida, Deus está trazendo uma palavra de conforto para sua vida no dia de hoje. Agora no versículo 3, Deus aqui, Ele nos chama para uma transformação completa. Exatamente isso que eu falei para vocês no versículo anterior. Deus nos chama para uma transformação, onde nós removemos obstáculos que nos atrapalham de seguir a Deus. Pecado, seja o que for, distrações que te impedem de se aproximar do Senhor, que nos impede, que servem como obstáculos na nossa vida para nos aproximarmos mais de Deus. Ele vai nos guiando, preparando, endireitando as veredas, os caminhos para termos a sua presença em nossas vidas. Nesse versículo, Deus nos chama para uma transformação completa, interior. Ele diz: vós que clamam no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai no ermo vereda nosso Deus. Aqui Deus nos chama para uma transformação interior, para tirar tudo aquilo que nos afasta de Deus, tudo aquilo que nos distancia de buscarmos ao Senhor. Então ele diz: preparai o caminho do Senhor, endireitai no ermo vereda ao nosso Deus, ou seja, para estarmos na presença do Senhor, para termos a presença do Senhor nas nossas vidas. Agora vamos para o no versículo 7 e 8, ele diz: seca-se a erva e cai a flor, soprando nela o Espírito do Senhor. Na verdade, o povo é erva. Versículo 8: seca-se a erva e cai a flor, porém a palavra de Deus subsiste eternamente. Aqui ele mostra a fragilidade humana. Ele nos compara, inclusive, como a erva do campo. Nesse versículo, Deus fala quanto nós somos frágeis, quanto nós somos vulneráveis, suscetíveis, enfim, tantas coisas que acontecem na nossa vida, que a gente se vê numa situação tão frágil, né? Tão incapaz, porque muitas das vezes também nós nos apoiamos nossa confiança em coisas terrenas, em coisas que são passageiras, às vezes num relacionamento, às vezes no seu estado de saúde. Eu sei que é difícil passar, gente, a gente sabe que nós realmente somos seres humanos e somos frágeis, como a palavra do Senhor nos diz, mas nós só podemos superar isso quando a nossa esperança está no Senhor, somente nele, porque a tua palavra é eterna, ele é eterno, ele dura para sempre. As coisas aqui na terra, se nós nos apoiamos nisso, uma coisa que hoje está de um jeito e amanhã pode mudar do nada, você vai viver cabisbaixo, você vai viver com ansiedade. Então entrega somente ao Senhor, sabe? Se entregue somente a Ele, saiba que nós não somos nada. Ele é eterno, Ele dura para sempre. Só Ele pode solucionar o seu problema, independentemente da sua situação, da circunstância que você esteja passando. É nele que você tem que confiar. Ah, mas a situação diz que não tem como. É Ele que dá a última palavra, é Ele que faz acontecer, e a sua felicidade tem que estar apenas nele e em esperar a sua volta. A sua felicidade tem que estar somente nele, e você precisa ter anseio pelo reino, pelas coisas do reino de Deus, sabe? E para que você tenha paz, mesmo que as coisas não estejam indo bem na sua vida, mas alinhe-se com o propósito de Deus, alinhe-se com a vontade de Deus, alinhe-se em ter a sua esperança totalmente depositada no Senhor. É totalmente, não é um pouquinho. Eu confio em Deus, mas se eu perder o meu trabalho, acabou para mim. Não acabou para você, porque a sua esperança está em Deus. Se uma porta se fecha aqui, Deus pode abrir outra ali ainda maior do que você possa imaginar. Se a gente for pensar na brevidade da nossa vida, nós vamos ver que como nós somos frágeis, como nós somos vulneráveis. Então somente a palavra do Senhor, somente o nosso Deus permanece para sempre. Já no versículo 9, aqui Deus traz uma palavra muito importante para os nossos corações nos dias de hoje.
retrata o quê? O que nós temos feito para o reino de Deus? Nós temos anunciado as boas novas? Nós temos levado a palavra do Senhor com amor? Nós temos feito isso? Isso chegou à minha consciência, porque, gente, muitas das vezes a gente cuida de tantas coisas, mas e a obra do Senhor? E as coisas de Deus? E o que a gente está fazendo na terra para cumprir o nosso propósito de verdade? O que nós estamos fazendo? Nós estamos anunciando a palavra do Senhor? Mesmo que tenha 10 pessoas nos escutando, sabe? Eu penso, essas pessoas precisam ouvir a palavra do Senhor. E talvez por você tá fechando a sua boca, você não anuncia as boas novas do Senhor e, consequentemente, ainda atrasa aquilo que Deus tem para fazer na sua vida, porque você não toma como prioridade falar da palavra do Senhor, falar do amor de Deus, levar a salvação para as pessoas. Esse versículo ele nos convida a nos posicionarmos, a falarmos do Senhor. E no versículo 12, gente, olha que tremendo. Quem mediu na concha da sua mão as águas e tornou a medida dos céus aos palmos e recolheu numa medida o pó da terra e pesou os montes com peso e os outeiros em balanças. Esse versículo me faz lembrar daquele louvor da Gisele Nascimento, né? Que fala: mãos como conchas que medem as águas do mar, e se ninguém se mover, faz a terra clamarem, faz e desfaz. Esse versículo mostra a soberania de Deus sobre todas as coisas, mostra que toda a terra está no controle de suas mãos. Vocês têm noção que ele mede a água do mar com as conchas de sua mão? Isso é muito grandioso. Isso é muito grandioso. Isso que mostra que tudo está no controle das mãos do Senhor. Você pode estar muito preocupado com a situação que você está passando, mas você tem noção que Ele tem o controle de tudo nas mãos, e você está recorrendo a tantas coisas, mas a Ele que realmente pode te dar a paz que excede todo entendimento. Eu não estou dizendo a solução de todos os seus problemas, porque muitas vezes determinadas coisas que nós passamos nas nossas vidas, muitas vezes são consequências, ou até mesmo o processo que nós temos que passar para o nosso amadurecimento. Eu digo assim, ter paz que excede todo entendimento, em meio às dificuldades. Você pode estar se apoiando em coisas que realmente não tem o controle de nada, não pode fazer nada por você. Mas Ele é o Deus que mede a água do mar com a concha de suas mãos. Então Ele pode fazer na sua vida o que você jamais imaginou ou pensou. Agora vamos para o versículo 28 e 27. Esse aqui é tremendo, porque eu tinha um costume, eu vou falar pra vocês já porque, gente, que esse me toca muito. Aliás, todos, mas esse em particular, sobre algo na minha vida que eu sempre orava de uma forma pra Deus, e depois de ler esse versículo eu falei, meu Deus, eu vou parar de orar desse jeito. Olha só, versículo 28 e 27. Primeiro o 27. Primeiro o 27. Na verdade é uma pergunta, né? Por que dizes, ó Jacó, e por que falas? Ó Israel, o meu caminho está encoberto ao Senhor e o meu direito passa despercebido ao meu Deus? É uma pergunta, um questionamento. Aqui mostra coisas que nós fazemos muito, né? Nós às vezes culpamos a Deus por aquilo que nós erramos. Quando nós nos vemos numa situação complicada, a primeira coisa que a gente pode pensar é culpar a Deus por aquela situação. Mas por que não parar para pensar no que eu errei? O que eu fiz para chegar nessa situação? O que eu posso consertar? O que eu posso fazer? Mas não, a gente coloca na responsabilidade de Deus muitas vezes aquilo que a gente pegou com as nossas próprias mãos. E isso a gente precisa ter esse entendimento. Como eu falei pra vocês anteriormente, às vezes situações que nos colocamos, né? E às vezes a gente pede o socorro de Deus naquela situação, mas às vezes é consequência daquilo que você fez. Não que a sua vida não pode ser transformada, não pode ser mudada, mas as consequências, elas ficam, infelizmente. E assim nós murmuramos, dizemos que Deus não se interessa pela nossa causa, que Deus não está olhando para nós, e Deus está olhando sim. E se você tem um arrependimento sincero sobre determinadas coisas, caminhos, decisões que você tomou, que te levou para outro passo, saiba que Deus é misericordioso em perdoar e transformar a sua vida. Mas é claro que às vezes o processo vai ser necessário você passar, tanto quanto aquele processo que é para nos amadurecer, tanto quanto aquele processo que nós pegamos com nossas próprias mãos, enfim, no fim, as coisas vão cooperar para você. Agora o 28, esse que eu vou falar que eu orava de uma forma e eu parei de orar dessa forma depois de ler esse versículo. Não sabes, não ouviste o que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa nem se fadiga? É inescrutável o seu entendimento. Olha que tremendo. Deus não se cansa de nós. Deus não se cansa, não fica enjoado da gente.
Eu pensava isso porque, gente, eu às vezes errava tanto, às vezes eu teimava tanto com aquilo que Deus queria pra minha vida, sabe? E era o propósito dele pra minha vida, que eu reconhecia que às vezes eu estava fora do caminho, eu reconhecia que eu não estava fazendo a vontade do Senhor, e na oração eu falava, Senhor, não desiste de mim não, Senhor. Não desiste de mim, mas o Senhor não desiste de nós, Ele não desiste de você, Ele não desistiu de você e Ele não se cansa de você. Vocês têm noção, gente? Aqui Deus falando, eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa e nem se fadiga. Então o Senhor é longânimo, Ele está pronto para te perdoar, Ele está pronto para te orientar, para que você faça a vontade dEle na sua vida, porque é isso que Deus quer, né? Que você cumpra a palavra do Senhor, que você cumpra os mandamentos, que você cumpra princípios e que você leve a palavra dele com amor. Então ele está pronto a te perdoar e a fazer uma grande obra na sua vida, mas você precisa se colocar na brecha, ou seja, se colocar na posição e falar, Senhor, qual é a sua vontade para minha vida, né? Me aperfeiçoa, me diz o que eu tenho que fazer, eu tenho que consertar na minha vida para que ele te guie, e ele está pronto para fazer isso, porque ele não desistiu de você, independentemente da sua situação hoje. Ele não desistiu de você. No 29 aqui, ó, ele diz, dá força ao cansado e multiplica as forças aos que não têm nenhum vigor. Ou seja, o Senhor tem poder para revigorar você. Busque ele de todo o seu coração, para que ele arranque essa tristeza do seu coração, para que ele mude a sua vida, mude a sua história. Mas aqui, ó, vai começar aqui dentro. Todo esse sentimento ruim, esse cansaço, que realmente acaba acontecendo durante o processo que nós passamos, nós nos sentimos enfraquecidos, nós nos sentimos sem forças, mas ele é o Deus que dá força. É Ele que vai te dar ânimo, é Ele que vai renovar a sua vida. Então não fique parado, busque Ele de todo o seu coração. É Ele que vai dar descanso para vossas almas. Creia somente no Senhor, Ele está pronto a te ajudar e a multiplicar as forças daquele que está sem vigor algum, daquele que está cansado. Ele é poderoso para fazer isso na sua vida. Não importa o que esteja acontecendo ao seu redor, Ele vai revigorar, vai renovar as suas forças. Busque a Ele para que você tenha suas forças renovadas. Já vou citar aqui o versículo 30 e o 31. Os jovens se cansarão e se fatigarão, e os moços certamente cairão. Mas os que esperam no Senhor renovarão as forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Que palavra, meus irmãos, que palavra do Senhor para a sua vida. Aqui a palavra do Senhor diz, né, que até os jovens se cansarão, né? Até os jovens, eles podem passar por esse momento, mesmo ali no momento da sua vida considerado, né, que a pessoa tem mais vigor, até os jovens se cansarão. Ou seja, mas somente, e aí no 30 ele diz, mas somente os que esperam no Senhor. Ou seja, não é a sua força, não é a sua força. É a sua confiança no Senhor. Não importa a sua idade, não importa a sua condição financeira, é os que esperam no Senhor. Ah, é o que espera no dinheiro? Não, é o que espera no Senhor. É o que espera pelo trabalho, por um relacionamento? É o que espera nas pessoas? Não, é o que espera no Senhor. Olha a promessa de Deus. Olha como isso é tremendo. Como é tremendo. Os que esperam no Senhor renovarão as forças, subirão com asas como águias. Olha o que a palavra do Senhor nos diz, como águias, ou seja, aquele que voa além. Que palavra maravilhosa, que injeção de ânimo para nossas vidas, no momento que nós estamos sentindo tão cansados, às vezes por determinadas coisas que acontecem na nossa vida. Eu sei que não é fácil, gente, a gente se manter naquela fé firme o tempo todo, o tempo inteiro, porque muitas vezes acontecem coisas que não esperamos, coisas que às vezes a gente até acha que não vai suportar, né? Determinadas situações da nossa vida, às vezes um problema de saúde, às vezes um problema financeiro, enfim, um problema que vem, que parece que vai acabar tudo, que é o nosso fim, que não tem esperança e a gente às vezes não tem nem vontade de viver. Essa que é a verdade. Vai ter momentos sim que a nossa fé vai querer vacilar, mas entenda que é o Senhor que vai renovar suas forças. Então quem você tem que buscar é a Ele, entendeu? Num momento como esse, seja num momento difícil, seja num momento de bonança, sempre busca Ele, é claro. Mas nos momentos difíceis, muitas das vezes, nós nos sentimos tão desolados e às vezes queremos até culpar a Deus e achamos que é isso e acabou. A gente decide, é isso aqui, é isso que é minha vida e acabou. Mas a gente não entende que se nós buscarmos a Ele, Ele renovará as nossas forças, ou seja, o que espera no Senhor. Então a partir do momento que você o busca,
A partir do momento que você se entrega a Ele de verdade, Ele vai renovar suas forças. A palavra do Senhor diz que nem olhos viram, tá? O que Ele tem preparado para o seu povo. Então, você tem noção de que nem olhos viram? Então, tenha sua confiança plena no Senhor. Não se apoie em nada terreno, em nada passageiro. Se apoie apenas no Senhor. Tenha sua esperança nele, tenha a convicção que é Ele que vai mudar a sua história. Que Ele que é pronto para perdoar, que é Ele que é pronto para mudar a sua vida. E a obra que Ele começou na sua vida, Ele vai completar. Não se preocupe. Meu Deus, mas está tão difícil. Meu Deus, parece que eu não estou enxergando nada. Ele vai te orientar. Busque a Ele de todo o seu coração. Espere nele. Confie. Eu tenho certeza. As coisas não... tá tudo pronto, tá tudo perfeito. Mas tenha certeza no seu coração que as suas forças serão renovadas. E você vai ter força em Deus para vencer todos os obstáculos. Você não só vai andar, você vai voar. Você vai voar sobre os seus problemas. Entenda isso. Essa é a promessa do Senhor para nossas vidas. Essa é a promessa. O poder do Senhor se aperfeiçoa nas nossas fraquezas. Então não ache que é o seu fim porque você está fraco. E aí que você está forte porque você está buscando ao Senhor. E só de você estar ouvindo essa palavra aqui, eu creio que Deus está abençoando a sua vida e te direcionando para que você busque mais e mais. Uma parte aqui que eu até esqueci de falar, no versículo 28, ele fala aqui, né, inescrutável o seu entendimento. Eu até esqueci de citar aqui, ou seja, o quão insondável é a sabedoria do Senhor. Isso aqui nos fala muito sobre muitas coisas que acontecem na nossa vida que às vezes a gente não entende, né? Que a gente talvez não vai entender, nunca vai entender. Porque, como diz a palavra do Senhor, inescrutável, insondável, né, é o entendimento do Senhor, é a sabedoria do Senhor. Então, tem coisas que realmente nós não vamos entender. Deus é soberano, Ele sabe de todas as coisas, Ele sabe o que é melhor. A nossa vida aqui é curta, é passageira. Então, se concentre apenas em servi-lo e tenha sua confiança nele. Tudo que você pode estar sentindo no seu coração hoje, creia que você já está sendo liberto em nome de Jesus, que Deus está tirando toda dor, toda tristeza e está renovando as suas forças. Em nome de Jesus eu profetizo sobre a sua vida. Creia, comenta aqui nos comentários, eu creio, o Senhor está renovando as minhas forças. Busque a Ele e determine isso. Deus está renovando as minhas forças porque está na palavra do Senhor. É Ele quem promete, não é o homem. É Deus quem está prometendo. Você voará como águia. Tá? Então creia. Ele enxuga suas lágrimas do seu rosto, alivia o seu cansaço, dá graça e dá força. Levante-se e seja luz para essa geração. Seja uma fonte de bênção, uma voz. Então é isso, meus amados. Deixa o like nesse vídeo para entregar para mais pessoas, para que mais pessoas sejam alcançadas por essa palavra de consolo. Pessoas que estão passando muitas vezes por momentos muito difíceis, mas que precisam entender que Deus é com elas, que Deus está conosco em todos os momentos da nossa vida. Somente Ele pode consolar, somente Ele pode trazer o renovo para nossas vidas e força para caminharmos mesmo em meio às dificuldades. E crermos que Ele tem o melhor para cada um de nós, né? Crermos nas promessas dele. E é isso. Se inscreva nesse canal.